Livro de João, capítulo de número 14. Hoje nós vamos nos ouvir um pouquinho sobre Deus ouve e responde às nossas orações. Não somente nesta manhã, mas também no período da noite. Nós vamos conversar um pouquinho à noite com o pastor Daniel sobre esse tempo que nós estamos falando, o tempo a sós com Deus. Eu quero lhe incomodar. Você tem feito o seu tempo a sós com Deus? Tem usado o seu livrinho, né? Tem usado com a sua família, sozinho, não importa, mas eu desafio você a fazê-lo. Não abra mão daquele livro, eu vou fazer amanhã. Se você deixar para fazer uns 2, 3, porque você atrasou, faça, mas se você puder evitar, evite. Se você tiver aquele tempo, eu preciso fazer hoje de manhã, ou hoje à noite, ou à tarde, não sei qual é o seu tempo, mas não abra mão. Para quem tem feito nos pequenos grupos que nós estamos compartilhando um pouco das experiências que temos tido com o TSD, tem sido maravilhosas. E eu queria desafiar você a fazer parte desse grupo de pessoas que tem experimentado um pouco mais desse tempo a sós com Deus. Livro de João, capítulo 14, o versículo está ali, versículo 13 e 14, eu gostaria de ler com você na sua Bíblia aí, dê uma olhada, grife, para que você possa ter acesso sempre que lembrar desse texto. O texto diz assim: em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vou repetir. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, assim eu farei. Quero conversar um pouquinho nessa manhã com a igreja, trazermos a reflexão sobre oração, momentos de oração que você e eu já tivemos. E eu trouxe uma história bem interessante, eu queria que você atentasse e ficasse tentando imaginar essa história, e você ouvindo, assistindo talvez, e passando um filme na sua mente. Diz uma história que uma pobre mulher morava numa humilde casa com a sua neta, sozinhas. E essa neta estava muito doente. Como ela não tinha dinheiro para levá-la a um médico, e vendo que apesar dos muitos cuidados, a pobre menina estava piorando, e ela piorava a cada dia. E com muita dor no coração, aquela avó resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima para buscar ajuda. E no único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar do hospital para atendê-la na sua casa. E ela deveria trazer a neta para ser examinada. E aquela senhora, desesperada por saber que a neta não ia conseguir se levantar da cama e ser levada até a cidade, desesperada, ela passou diante de uma igreja e ali resolveu entrar. E algumas senhoras estavam ali ajoelhadas, fazendo as suas orações, e ela, olhando aquela situação, se ajoelhou também do lado daquelas senhoras e começou a orar. E ouviu as orações daquelas senhoras, e quando uma delas terminou, ela prontamente levantou a voz e disse: olá, Deus, eu sou a Maria, o senhor se lembra de mim? A minha neta está muito doente, eu gostaria que o senhor fosse lá para curá-la, por favor. E olha, anota aí o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. E a dona Maria dizia na sua oração: é muito fácil, é só o senhor seguir o caminho das pedras, e quando passar o rio com a ponte, o senhor entra na segunda estradinha de barro, passa a vendinha, e a minha casa é o último barraquinho naquela ruazinha. As senhoras, que tudo acompanhavam, esforçavam-se para não rir, diante da oração estranha que aquela senhora fazia para Deus. E ela continuou dizendo: olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigado. E quando todas achavam que já tinha acabado, ela completou:
Ah, Senhor, eu me esqueci. Por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado, Senhor. Depois que aquela dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem orar. Mas a dona Maria, ao chegar em casa, não pôde conter tanta alegria ao ver que a menina sentada no chão brincava com as suas bonecas. E de repente ela olhou e viu aquela menina já em pé e indagou o que aconteceu. E ela carinhosamente disse à sua avó: vó, um médico esteve aqui e deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei de fato boa, olha para mim. Ele era tão bonito, vó. A sua roupa era tão branquinha que parecia que brilhava. Ah, vó, só uma coisa que ele mandou dizer: foi fácil achar a nossa casa, e que pode ficar tranquila, que ele deixou no tapetinho vermelho a chave, como a senhora tinha pedido para ele. Eu ouvi essa história e li essa história há muitos anos atrás, quando a minha avó contava as histórias do tempo dela. E uma outra que eu queria que você pensasse, de forma muito simples: alguma vez você já teve o prazer de orar por alguém que você ouviu ou sonhou? Já compartilhei com a igreja que às vezes eu estou dormindo e sonho com alguém, eu acordo, o meu posicionamento da minha esposa é a gente parar e orar por aquela pessoa. Por que a gente lembrou dela do nada? E a gente orou por essas pessoas. E essa ilustração aconteceu no estado do Michigan, dos Estados Unidos, enquanto um missionário foi compartilhar de uma das suas viagens e como Deus havia cuidado dele, apesar das dificuldades do campo missionário. E ele disse assim: enquanto eu servia num pequeno hospital na África, a cada 2 semanas eu ia de bicicleta por dentro da selva, até uma cidade próxima para comprar as provisões necessárias. Esta era uma jornada de 2 dias e era necessário acampar à noite na metade do caminho, e o acampamento era feito na selva. E quando eu cheguei à cidade, observei 2 homens brigando, e um deles havia sido seriamente ferido. Tratei dos seus ferimentos e ao mesmo tempo lhe falei do Senhor Jesus. Viajei por 2 dias acampando à noite e cheguei em casa sem nenhum incidente. 2 semanas depois repeti a mesma jornada, e quando cheguei à cidade fui abordado por aquele jovem homem cujas feridas eu havia tratado. E ele me disse que sabia que eu levava dinheiro e provisões. E ele me prosseguiu dizendo: alguns amigos e eu te seguimos até a selva, sabendo que você ia acampar aquela noite. Nós planejamos matá-lo e tomar o seu dinheiro e todo o seu medicamento. Todavia, justamente quando íamos atacar o seu acampamento, vimos que você estava protegido por exatamente 26 guardas armados. Então eu comecei a rir. Ele disse que com certeza eu estava sozinho no acampamento no meio da selva. O jovem apontou na minha direção e me falou: não, você não estava sozinho, porque eu e o meu amigo, nós vimos 26 guardas lhe protegendo. Por causa desses guardas, nós nos assustamos e lhe deixamos tranquilo. E hoje você está assim por causa disso. E quando da sua volta, o missionário contou isso num sermão numa das igrejas das quais ele tinha parceria. E de repente, quando ele contava essa história, o que aconteceu, esse missionário, esse obreiro foi interrompido no meio do sermão, e uma pessoa levantou e lhe perguntou se ele poderia dizer exatamente o que aconteceu. O missionário contou à congregação no dia, e então o homem lhe interrompeu a história dizendo: qual foi o dia que isso aconteceu? Ele disse: foi no dia tal. E esse homem mais uma vez lhe interrompeu e lhe disse: na noite do incidente na África, aqui era de manhã, e eu estava preparando-me para ir jogar golfe, meu esporte preferido.
Estava a ponto de sair de casa quando senti a urgência de orar por você. E de fato a urgência era tão grande, tão forte o fogo que ardia no meu coração para orar por você, que eu saí de casa, chamei vários homens da igreja para encontrar aqui no santuário, para juntos podermos orar por você. E quando estávamos orando, Deus me incomodou para que não nos ajoelhássemos, não sentássemos, simplesmente orássemos em pé. Então todos os homens que se reuniram naquele dia se puseram em pé para orar. E o missionário ficou surpreso. Naquele instante, toda a igreja possuída pelo Espírito do Senhor, e ele perguntou: quantos homens estavam orando naquele dia? E chorando aquele homem respondeu: eu e mais 25 homens orávamos em pé pela sua vida. Não somente esses fatos, essas histórias, esses acontecimentos, mas a própria Bíblia está repleta de momentos, de histórias de pessoas que viveram e usufruíram da resposta de oração. Talvez se eu lhe desse a oportunidade nesta manhã, você ficaria dizendo várias outras histórias e fatos, momentos, das quais Deus respondeu a sua oração. Talvez a sua oração é igual à primeira história que eu contei, de uma oração diferente, que na concepção religiosa ou espiritual ou evangeliquez do evangelho atual, ela está errada. Como você pode dizer assim para Deus? Ou talvez a sua oração é como na segunda história que nós mencionamos, um tipo de oração diferenciada da qual exerce fé de fato e de verdade, mesmo distante. Eu não sei qual é a tua experiência de oração, mas o fato é que, pode voltar um pouquinho por favor, querida, deixa um pouquinho antes lá. Bem antes, pode voltar. A primeira ainda. Mais uma para trás. Mais uma, pode voltar. Isso, deixa assim, só vai indo para a seta para o lado, não tem problema não, eu vou te ajudando aqui. O fato é que Deus ouve e responde às nossas orações. Disso nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida e creio que você também não tenha dúvida. Porém, parece que algumas das orações que a gente faz, as respostas não são de acordo com o que nós gostaríamos que elas fossem. Ou talvez não fossem no tempo que nós gostaríamos que ela acontecesse. Ou talvez não fosse do jeitinho que nós aguardamos ou escrevemos ou imaginamos que elas deveriam acontecer. E eu queria lhe trazer a reflexão de forma muito simples nessa manhã, mas extremamente bíblica, sobre a oração. E aí eu queria que você pensasse: a base da oração é a pessoa de Jesus. Nós, quanto cristãos, pode passar, a base da oração, ela está no nome, na pessoa, no Evangelho, no Cristo, o Redentor. E eu queria esboçar um pouquinho com os irmãos, para nós refletirmos a despeito de alguns textos, sobre o nome de Jesus, com relação às nossas orações. E a primeira característica que eu queria que você refletisse junto com a gente, pode passar, meu querido, é que há poder no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 e 14, o texto que nós lemos, e a afirmação é muito clara: em que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará coisas maravilhosas e muito maiores do que eu fiz. Mas diante de uma promessa, de uma palavra muito forte aos seus discípulos, Jesus continua no versículo 13 dizendo: em tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei. E no versículo seguinte, 14, ele repete de novo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí entra a questão e algumas implicações muito simples a respeito do poder no nome do Senhor Jesus com relação à oração. E a primeira característica dessa consideração que eu queria fazer é essa: quando Jesus diz que tudo quanto pedides em meu nome, é como se o próprio Senhor Jesus ali estivesse pedindo ao Pai. E é tão interessante essa expressão, e eu gosto, sou apaixonado por isso, porque no próprio Evangelho de João, o evangelista vai dizer no início que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vai falar sobre essa ligação do próprio Jesus ser o próprio Deus, mas encarnado, e essa ligação entre os dois.
E não só uma ligação, mas algo extremamente importante, foi mencionado aqui pela manhã já na expressão do pastor Daniel, do Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus está dizendo que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. E quando Jesus se menciona, quando Jesus se coloca à disposição, Ele está querendo dizer para mim e para você, que Ele é o caminho, que Ele está à direita de Deus Pai, inclusive intercedendo por nós. E é muito interessante isso. Eu estava conversando com um amigo essa semana, e eu disse para ele me mandando alguns currículos de trabalho, de atividades, e nesse mencionar currículos, ele disse: Isaías, envia para mim, envia lá. E eu falei: me empresta aqui que eu tenho alguém que eu possa ajudar. Ele falou: como assim? Eu tenho um QI. Conhece a expressão QI? Eu tenho quem indique. Jesus ao lado de Deus é o nosso QI. Jesus ao lado do Pai é quem indica. Quando Jesus diz em meu nome, Ele está dizendo para mim e para você que pode pedir para Ele, que Ele está ao lado do Pai dizendo: papai, esse é meu, esse já me aceitou, esse já me tem como Senhor e Salvador, pode ficar tranquilo, esse é meu, pode ficar tranquilo, chega direto. Você não precisa, a partir dessa proposta, inclusive do livro de João capítulo 14, versículo 6, de nenhuma outra manifestação, qualquer outra forma ou caminho. Simplesmente Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas além dessa consideração, precisamos entender também que, como se o próprio Jesus estivesse falando, também há poder sobre o nome de Jesus, e o poder do nome de Jesus está sobre todo o nome. Olha a palavra de Deus. Obrigado, querido. Filipenses capítulo de número 2, versículos 5, 9 a 11, aqui o versículo 5, quando o texto diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O texto termina assim. Quando nós olhamos esse texto, nós enxergamos a perspectiva de que sobre o nome, sobre a pessoa, sobre esse nome, Jesus, há um poder extraordinário. Se você for olhar as narrações, não somente dos evangelhos, mas no livro de Atos, todas as ações que eram feitas, os apóstolos, os discípulos diziam: no nome de Jesus. Quando Pedro estava à porta da Formosa, algumas pessoas estavam ali olhando, vendo, mas tinha uma pessoa em especial, um paralítico, um coxo, e ele olhando para Pedro disse: me dê alguma esmola, me dê um dinheiro. E Pedro olhando para ele, fitando os olhos, disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo o que tenho eu lhe dou, levanta-te e ande. Foi isso que ele disse? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E parece que hoje nós temos experimentado muito pouco o poder do nome de Jesus. Talvez porque, e falamos isso no nosso pequeno grupo, nós por um extremo banalizamos o nome de Jesus. E por não querer usar, por ser todo mundo usando, a gente ao extremo não queremos nem mencionar mais o nome de Jesus, talvez. E desconfiguramos essa ideia de que há poder no nome de Jesus. Estava numa experiência, antes de passarmos para o segundo momento, onde papai, ele era gerente de um posto de gasolina em Londrina, São Vicente, ali perto do Detran, onde o Daniel conhece muito bem. E naquele lugar, o dono do posto, o seu Roberto, ele morava aqui em Santos, e ele ia para lá de 2 em 2 meses só, e meu pai ficava gerenciando e cuidando muito das ações do posto. Só que esse senhor, ele era bastante ligado a religiões, a espiritualidades e tal, e ele levou um desses dias uma senhora para fazer algumas orações ali. Ele levou essa senhora e eu trabalhava nesse posto já, lavava carro, ali que eu aprendi a dirigir carro com 11 anos de idade, e a gente já trabalhava, eu e meu irmão ali, limpando os carros, lavando ali, e a gente acompanhou esse dia, e essa senhora, uma senhora toda vestida, toda bonita, você olhava assim, parecia bem espiritual, né, que você olhava uns estilos diferentes, e aquele homem, o Dr. Mauro, Dr. Roberto Mauro, perdão, a gente o chamava, e ele era um homem bem conceituado, muito rico,
E quando ele chegou com aquela senhora no carro dele, aquela senhora ficou andando no poço do pátio, no pátio do poço, melhor, para todo lado, no lava rápido, nas bombas, ela andava, e a gente ficou olhando. Eu não entendia muito dessas coisas, só ficava observando. E meu pai me contou isso depois. E ela entrou no escritório, fazia algumas coisas ali e saía, fazia algumas coisas e saía. E aí ela, incomodada, ela chegou para o patrão, falou: meu querido, eu acho que não vai conseguir fazer o que eu preciso fazer aqui. Falou: mas o que está acontecendo? Meu pai na mesma sala, lá no cantinho, na mesa dele, fazendo as coisas. Aí ela saiu, voltou, falou: tem alguma energia aqui que eu não estou entendendo. Falou: como assim, tem energia? Aí o meu pai prontamente, a hora que ela ouviu ele falar isso, ele dizendo assim, eu ouvi ela falar, abri a gaveta, tirei a Bíblia e coloquei em cima da mesa. Aí ela saiu da sala, voltou de novo na sala, olhou assim, olhou para o doutor Roberto, olhou para o meu pai e falou: quem é o senhor? Ela falou: eu sou o Góes. Ah, desculpa, eu não apresentei, esse é o pastor Góes, que está aqui sempre com a gente, ele é o gerente, está administrando. Aí ela perguntou para o doutor Roberto: pastor Góes? Falou: é, qual o problema? Aí ela falou para Roberto, meu pai, dizendo isso para a gente: como o senhor quer que eu venha fazer um serviço aqui, das minhas forças espirituais, se você está me dizendo que tem um pastor aqui? Aí o meu pai prontamente levantou e falou: não, mas eu saio se for o problema, eu vou para outro lugar. Aí ela disse assim, essa expressão que eu queria que você guardasse. Aí ela disse para ele: não vai adiantar, é eu fazer as minhas magias, todas as minhas orações, e o senhor, a hora que entrar aqui, vai só mencionar o nome de Jesus, tudo que eu fiz vai ser jogado por terra, então não vai adiantar nada eu fazer. Aí o meu pai, do jeito meio sábio e espirituoso dele, de Deus falando, usando ele, falou: mas se o senhor quiser, doutor Roberto, fique à vontade. Aí ela olhou para ele e falou: não vai adiantar, mas o senhor decide, ou ele ou eu. Aí o doutor Roberto falou: mas eu não posso dispensar o meu gerente. Aí ela falou assim: eu sei, por isso mesmo que eu não vou fazer nada, eu pedi que você me levasse para o aeroporto, que eu preciso ir embora, que aqui nada vai acontecer. Sabe por que isso? Porque há poder no nome de Jesus só. Não é meu pai, não é minha mãe, não é fulano, não é pastor, não é nada disso. É o poder no nome de Jesus. A segunda consideração que eu queria que você pensasse é quando Jesus, inclusive ele diz isso no texto, pode passar, meu querido. No mesmo texto ele diz: tudo quanto pedides em meu nome. E essa expressão, quando nós ouvimos tudo quanto pedirdes, parece que abre uma possibilidade gigantesca no meio da igreja, no tempo de hoje inclusive. E aí eu queria que você refletisse que tudo quanto pedirdes, e o próprio Jesus diz isso, eu farei. Mas nós precisamos ter um cuidado com relação a essa expressão, tudo quanto pedirdes. E essa expressão, interpretar essa expressão, ela vem trazer, infelizmente nos tempos hoje, essa interpretação simplória. Nós podemos dizer que Deus está dando uma arma poderosíssima para nós, dizendo: pode pedir qualquer coisa. Como nós falamos semana passada, Deus não é Papai Noel, Deus não é anjo da lâmpada mágica, ou gênio, ou algo assim que aparece, 3 desejos, quais são os seus pedidos? Não é tão simples assim. O fato é que a Bíblia mostra claramente que quando nós pedimos, tudo quanto pedirdes, e o próprio texto continua dizendo, a fim de que o Pai seja glorificado. E aí está um pouquinho eu e você pensarmos sobre os pedidos de oração que nós fizemos. Quando você chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor pode me ajudar? O pedido da qual você está fazendo a Deus é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que pessoas sejam abençoadas, é para que haja fortalecimento, relacionamento, haja perdão, ou simplesmente é para deleito próprio? Eu vi uma oração essa semana e compartilhei com os queridos no pequeno grupo, de que uma pessoa, ela com câncer, ia todas as pessoas, um pastor pregando, falando isso no seu testemunho, ele ouvindo de que ele nunca ouviu aquela senhora nas suas orações dizendo: Senhor, cura o meu câncer. Todas as expressões ela dizia assim: Senhor, me ajuda a conviver com o meu câncer. E uma pessoa perguntou, inclusive o pastor foi uma das que perguntou para ela, ele dizendo: por que você nunca perguntou para Deus, ou pediu para Deus: Senhor, me cura
me cura, não seria ruim, seria legítimo. Mas ela disse numa expressão: eu não quero que Deus me cure, eu simplesmente quero que a resposta de oração, da qual Deus vai me dar, glorifique o nome do Senhor tão somente. Se fazer parte do plano dele me curar ou não, não tem problema. O importante é que Deus seja glorificado a partir da minha vida. E eu ouvi essa expressão, como eu mencionei domingo passado, do pastor Neto, que logo vocês vão conhecê-lo. Porque nós ficamos às vezes, né, irmãos? Senhor, faz isso, cura. Pedimos e pedimos: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me faça isso. E imagina, seja bem honesto, se Deus respondesse todas as suas orações com afirmação, com sim, como seríamos? Esses dias atrás eu orei, quando eu cheguei aqui, para que Deus pudesse abençoar meu time contra o time do meu pastor. E o meu time ganhou, arrebentou o Corinthians. São Paulo ganhou. Deus ouviu a minha oração e não ouviu a do pastor Daniel. O último jogo, Deus não ouviu a minha oração e ouviu a do Daniel. O Corinthians ganhou, o São Paulo perdeu. E aí? Imagina se Deus dissesse sim para todos? Ou melhor, se Deus dissesse sim para todas as tuas orações? Você não tem um momento hoje que você fala: ainda bem que Deus não respondeu daquele jeito, porque se tivesse respondido talvez não estaria hoje, ou assim a situação. Sabe o que é isso? Soberania de Deus e entendimento de que o fim do pedido que eu e você fazemos é para que o nome de Deus seja glorificado. E por último, existem alguns padrões muito simples, e eu queria destacar a despeito da oração, para que pudéssemos entender. O primeiro padrão que eu e você precisamos entender sobre a oração está em Isaías capítulo 59, versículo de número 1 e versículo número 2. O texto é muito claro, gosto muito desse texto quando ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, ou tapado, depende da sua versão, para que não possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, impedindo que não lhe ouça. Eu sei que eu e você temos tido tempo de oração, mas mais do que ter tempo de oração, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos agindo e fazendo diante de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados ensurdecem Deus. Não que Ele não quer nos ouvir, Ele quer. Não que Ele não quer nos acolher, Ele quer. Mas por causa dos nossos pecados, assim Ele não pode fazer. Talvez você, recordando um pouquinho do texto onde Jesus, numa dos seus gritos, das últimas palavras na cruz, Ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Porque ali Jesus estava com todos os pecados, os meus e os seus, e não seria justo. E aí a pergunta para você: como é que você tem lidado com o seu pecado diante das suas orações? A segunda consideração sobre os padrões está sobre a vontade de Deus, como nós já falamos. Nós precisamos aprender a orar, e esta é a confiança que temos para com Ele, de que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o próprio Jesus tomou posse dessa expressão quando Ele diz lá no Getsêmani, Lucas capítulo 22, Senhor, que seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E como nós falamos semana passada, quando nós entramos assim no nosso relacionamento com Deus pela oração, as coisas ficam mais tranquilas, porque eu e você precisamos sempre lembrar que o que Deus tem para mim e para você são melhores do que eu e você pensamos. Nem nos melhores sonhos, nem nas melhores possibilidades que você tem para os teus filhos, Deus tem mais. Para a tua família, Deus tem mais. Para a tua própria vida, Deus tem mais. E por último, livro de Tiago, capítulo 4, quando o texto diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazeis guerras, nada tendes porque pedis maus, pedis e não recebeis porque pedis mal, e pedis simplesmente para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A terceira característica dessa questão de nós entendermos os padrões, ou de certa forma um padrão para a gente orar, é que às vezes nós pedimos só para nós, né? Somos extremamente egoístas nas nossas orações. Vem a mim, vem a mim, vem a mim.
Senhor, para mim, tudo para mim. E nós precisamos tomar cuidado, e nesse tomar cuidado, pedir para o Senhor: Senhor, ao me responder, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Quem o Senhor quer que eu abençoe com tudo isso? Deus não cessa de nos abençoar, Deus não cessa de ouvir as nossas orações e nos atender, mas o fato é o que eu e você fazemos com a resposta que Deus tem nos dado sobre a minha e a sua oração. E a despeito de tudo isso, eu queria encerrar com o texto de Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim: e da mesma maneira o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque há tempo onde nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para a gente concluir, querido, eu queria lhe desafiar a pensar que, a despeito de tudo isso, como eu ouvi uma expressão esses dias, eu achei sensacional. Não existe um tipo de oração certa e um tipo de oração errada. Existe sim, talvez, uma oração infantil e uma oração madura. Existe talvez uma oração de uma criança ainda em relacionamento com Deus, e uma oração de alguém que já entendeu bastante, já viveu bastante essa experiência de oração com Deus. A oração errada é aquela que não é feita. A oração errada é aquela que não é esboçada diante de Deus. Por isso, se você de repente não sabe como orar, ore. Às vezes, mas eu não sei como fazer. Abra teu coração. Às vezes, mas será que Deus vai me ouvir? Deixa Ele lidar com isso. Às vezes, mas será que eu vou ser petulante? Meu irmão, você acha que Deus tem problemas de autoestima igual eu e você? Não tem. Você acha que Deus de repente vai ouvir uma oração e vai dizer: não acredito que você está fazendo isso comigo, orando desse jeito comigo? Deus não tem isso. E quando nós achamos o Espírito Santo, como diz o Romanos capítulo 8, versículo 26, quando as minhas palavras diante de Deus não são das melhores, o Espírito Santo entra em cena e diz assim: Senhor, eu vim aqui para decodificar as palavras dele diante do Senhor. O que ele quis dizer foi isso. Ele gritou, mas o que ele quis dizer: Senhor, me acode. Ele não falou nada, mas o coração dele quis dizer: preciso da tua ajuda. Ele não conseguiu expressar, ele está bravo com o mundo e com todos, mas o que ele quis dizer, Senhor, é: ajuda-me na minha falta de fé. Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então eu queria lhe desafiar, meu irmão, com a frase de Spurgeon, quando ele diz: eu preciso orar quando eu tenho vontade de orar, porque seria perigoso demais desperdiçar tal oportunidade. Mas eu também preciso orar quando eu não tenho vontade de orar, porque seria perigoso demais sentir-me ausente daquele que tudo ouve, tudo vê e sempre me acolhe. Que Deus assim nos abençoe e eu e você possamos sempre colocar diante de Deus as nossas orações. Talvez da maneira que você entende, que eu entendo. De qualquer que seja a minha ou a sua maneira, Deus lá de cima ou ao teu lado com o Espírito Santo olha para nós e diz: filho, fala comigo, conversa comigo, eu estou esperando você falar comigo. Vamos cantar. Quero convidar a igreja para que fiquemos em pé nesse instante.